Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã, eu vou, através do Espírito Santo, da graça capacitadora do Espírito Santo, transmitir mais um estudo, mais um ensinamento para a glória do Senhor, edificando a fé dos meus irmãos, trazendo louvor agora para o Senhor através desse estudo. Amém? Mas antes de mais nada, eu vou estar orando para que o Senhor possa conduzir esse trabalho, para que o trabalho venha ser na direção do Senhor Deus. E Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor me concede, Senhor, de poder estar aqui novamente, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que através de mim o Senhor ministre a Tua palavra, que através de mim o Senhor pregue a Tua palavra, para o Senhor trazendo louvor e glória para o Teu nome, Senhor. Edifica a fé dos meus irmãos que tenham acesso a essa administração, essa gravação, essa live, e também, Senhor, aos ímpios também, fala com cada um deles, Pai, Senhor, da importância de prestar atenção na Tua palavra com o Senhor. Pai amado, Deus querido, Senhor, nós não estamos fazendo favor nenhum para o Senhor, ao estar ensinando a palavra para esses ímpios aí, amado Senhor. Aliás, esses ímpios, Pai, Senhor, não está fazendo favor nenhum para nós, permitindo que nós ficamos próximos deles ministrando a palavra, Senhor. Pelo contrário, eles estão recebendo um tratamento especial para o Senhor, que muitos gostariam de ter para o Senhor. Muitos estão implorando para ter essa oportunidade que esses ímpios têm de ter uma pessoa assim como eu, os meus irmãos, que se santifica, que se separa do mundo, que se consagra, que ora, que jejua, que estuda a palavra, para poder ser uma ferramenta em tuas mãos, para pregar as boas novas de salvação, para pregar o arrependimento dos pecados, das orgias, das fornicações, das bebedeiras, das farras, e receber ao Senhor como muito, quando eles são privilegiados, estão recebendo um tratamento especial, então eles não estão fazendo favor nenhum para o Senhor, ao permitir que nós ficamos aqui pregando o evangelho para eles, Senhor. Eles, Pai, estão sendo privilegiados e eles têm que dar conta, Pai, amado Senhor, dessa prova que Ele está dando, Pai, porque muitos gostariam de ter essa oportunidade. E agora mesmo, lá no inferno, lá, tem pessoas que morreram desde Caim até agora, estão clamando, pedindo misericórdia, mas não tem. E tem muitas pessoas pedindo essa oportunidade, clamando para essa oportunidade e não tem essa oportunidade. E agora esses ricos têm essa oportunidade aí, então eles não estão fazendo favor nenhum para nós, permitindo que nós pregamos o evangelho para eles, Pai. Eles são privilegiados, Pai, Senhor. Eu oro para que o Senhor conduz nesse trabalho, nessa ministração, Senhor, na pregação dessa palavra, na ministração desse estudo, desse ensinamento, Pai, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor, para me conduzir através desse ambiente. E peço também, Senhor, refreia toda a força do diabo, Senhor, amarra o diabo agora, Pai, Senhor, o filho dele, o diabo, Senhor, ele não permite que o diabo, Pai, Senhor, venha fazer anarquia, Pai, na tua pregação, na missão da tua palavra, Senhor. Fecha a boca do diabo, amarra a mão do diabo, Senhor, prende ele para o Senhor, para agora teu nome, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus, fica comigo, amém. Amém, irmãos? Eu vou ler um estudo aqui rapidamente aqui, eu separei, glória a Deus, eu vou ler aqui Lucas, no capítulo 13, vou ler alguns versículos aqui, tá? Do versículo 1 ao versículo 9 de Lucas. Diz assim: arrepender-se ou perecer. Arrepender-se ou perecer. Lucas foi escrito para os gregos, tá? Mateus foi escrito para os judeus. Lucas foi escrito para os gregos, que é os gentios. Os gentios somos nós. E Marcos foi escrito para os humanos. E João, o apóstolo João, foi escrito para os gnósticos, os gregos gnósticos. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, irmãos, tem pessoas que pensam assim: fulano morreu numa tragédia, né? O carro bateu, capotou, o carreta passou por cima, a pessoa teve um acidente de avião, aí ele morreu porque ele é um pecador que devia muito para Deus,
ele pagou por os pecados dele, né? As pessoas falam assim, fulano morreu, né? Que as pessoas tinham aquela ideia que acontecimentos graves acontecia para quem estava pecados graves. Então, por exemplo, assim, fulano foi cravado de bala, né? Tomou mais de 100 balas, ou 100 facadas. Então, que era um pecador muito severo, pagou o pecado ali. Ou uma pessoa escapou milagrosamente de um acidente de avião. Sabe o avião lá que ia lá para Colômbia, né? E aí do avião lá que tinha lá os jogadores do Chapecoense, milagrosamente sobreviveram algumas pessoas ali, alguns jogadores, algumas pessoas sobreviveram ali daquele acidente, né? Então, mas não é porque eles receberam aquele livramento, porque eles eram bons, porque eles eram bons e os outros não. É porque não chegou o tempo dele ainda, mas todos precisam de arrependimento, todos precisam se arrepender dos pecados, ou seja, a pessoa tem aquele pensamento, né? Só vai para o inferno quem é estuprador. Os estupradores só vai para o inferno quem é estuprador. Aquele que estuprou criancinha, esse vai queimar no lago de fogo. Mas eu nunca matei. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre paguei minhas contas em dias, eu acordo 4 horas da manhã todos os dias, vou trabalhar, chego 7 horas da noite, fico todo dia trabalhando, honro minha esposa, sou fiel a ela, trato bem meus filhos, pago minhas contas em dia. Então, por causa disso, eu não vou queimar no lago que poxa. Pelo contrário, se essa pessoa não se arrepende dos pecados dela e receber Jesus como Salvador, ela vai queimar por toda a eternidade no lago que é escuro. E eu vou dizer mais, essa pessoa pode receber um grau de condenação mais severo do que os piores estupradores da face da terra, pior do que o do Adolf Hitler. Por quê? Porque muitas vezes o evangelho foi pregado para ela, eu preguei para ela, você pregou para ela se arrepender, e ela desprezou o tempo valioso, desprezou os profetas que pregou para ela, desprezou a mensagem que foi pregada para ela, fez pouco caso, não deu tomar conta da minha vida, desprezou a palavra. Então o grau de condenação dessa pessoa vai ser pior do que o pior estuprador da face da terra, do que o Adolf Hitler, porque foi dado muito cuidado para se arrepender. Ela disse que não precisava se arrepender, que ela é uma pessoa trabalhadora, que tem que ir para o inferno só os estupradores, só os bandidos. E detalhe, tem pessoas que falam assim, pessoa que se arrepender de se converter, é a pessoa que não anda na vida errada, é a pessoa que estrupa, é a pessoa que rouba, esse tem que se converter para se no Deus. Mas eu não, nunca roubei, nunca matei, nunca estrupei, então não precisa me converter. Todos pecaram, a Bíblia diz lá, Romanos 3, 23, todos pecaram e destruíram a palavra de Deus. E também em Romanos 6, diz aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então todos caem na misericórdia de Deus, todos, sem exceção, todos, da misericórdia do Senhor, receber a Jesus como Salvador, se arrepender dos pecados, lamentar os pecados e receber o Salvador. Caso contrário, vai ser condenado. E ninguém vai ser salvo por justiça, viu? Ninguém vai ser salvo porque ajudou a casa de recuperação, a manter a casa de recuperação, a manter o hospital do câncer, a cuidar de asilos, de orfanato, que distribuiu sopa para os mendigos na rua, que distribuiu colchão, agasalho para os moradores de ruas no inverno. Não, ninguém é salvo por justiça. Efésios capítulo 2, do versículo 2 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não por obras, para que nem segure, tá? Então ninguém vai ser salvo por obras de justiça, não. Somos salvos para as boas obras e não fazer obras para ser salvo. Então muitos gente aí está despedindo valioso aí e vai pagar caro, viu? Vai pagar caro. E aqui, eu vou continuar o estudo aqui. A parábola da figueira estéril. Então João Batista pegou arrependimento ali, todos de arrependimento, tá? Todos, sem exceção. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Lembrando que o ministério de Jesus aqui na terra foi 3 anos o ministério dele. E Jesus começou o ministério com 30 anos de idade, então o ministério veio aqui na terra 33 anos. Então vamos lá. Portanto, por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Então tem muitas pessoas, irmão, que estão ocupando espaço valioso, tempo valioso de nós. É nosso tempo valioso. Ele está ocupando nosso tempo valioso, que é nossas pregações, que nossa pregação, irmão, são pérolas, tá? São riquezas que os cães desprezam.
Por isso que Jesus diz lá em Mateus 7,6, não deu o que é sagrado aos cães, e nem aqui, as pedras aos porcos, que é o Evangelho. Então eles estão desperdiçando tempo valioso nosso, do Senhor Jesus, que estamos usando aqui, nosso aqui, tá? É tempo valioso. Como eu falei, muitas pessoas que têm esse privilégio, essa oportunidade de ter nós ministrando para elas. Mas esses ímpios aí, os cães, os feiticeiros, os porcos, estão dando nosso tempo valioso, tá? Então aqui a figueira está disponibilizando espaço e o tempo valioso ali do Senhor lá. Então o Senhor está paciente lá, mas vai acabar a paciência, viu? Aqui eu sempre preguei. Vai acabar a paciência, Deus está no colo para esses ímpios aí, mas vai acabar a paciência, viu? Eles estão ocupando tempo valioso do Senhor Deus, paciente. É coisa valiosa que está dando para esse PI, é a vida eterna. Estão desperdiçando tempo valioso, tempo valioso nosso aí, tá? E o detalhe, já tem 3 anos que eu estou morando aqui, 3 anos e 8 meses, quase 3 anos e 9 meses que eu moro aqui, tá? Quase 3 anos e 9 meses. Então, tem 3 anos e 8 meses que eu moro aqui, então os ímpios aqui estão desperdiçando tempo valioso, tá? Coisa valiosa aqui, tá? Que muitas pessoas queriam ter esse privilégio que esses ímpios não têm, tá? Então, esses ímpios não estão fazendo favor nenhum pra gente, permitindo que nós peguemos o evangelho para eles, tá? Aqui. Portanto, corte, porque ela ainda está ocupando espaço inutilmente na terra. Vai acabar a paciência do Senhor Deus aí, porque ocupando espaço inutilmente, espaço valioso que era para outra pessoa estar ocupando, e estão ocupando espaço valioso de outra pessoa. Já é para dar fruto, viu? Fruto do quê? Fruto de arrependimento. Já era para ter parado com as bebedeiras, com as farras, com a pandenga, com as fornicações, com a droga, com o crack, né? Com as músicas profanas, e já era para ter arrependido, já ter parado e recebido isso como dor, viu? Já era para ter do fruto de arrependimento. E também o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, autocontrole, bondade, benignidade, bondade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Já produziu um novo fruto do Espírito, viu? Já produziu um fruto de arrependimento. E esse não, só tem obra da carne aí. Está ocupando espaço inutilmente. Vai ser cortado, vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre. Aqui, mas o homem que cuidava da vinha lhe respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Outro fala que coloca estrume, eu ponho esterco. Aqui, que as fezes de vaca, de cavalo, para adubar. Então ele ia regar, para a água penetrar nas raízes e colocar o fertilizante ali, o adubo ali para poder produzir energia na árvore lá. Então isso aqui faz o quê? A longanimidade do Senhor Jesus, a paciência do Senhor Deus. Então há 3 anos que Jesus estava aqui na terra, deixa mais um ano. Deus sendo longânimo. Só que aí, irmão, não ficou mais um ano, ficou 70 anos. Porque depois o general Tito, a mando do imperador Vespasiano, cercou a cidade com o exército, colocou fogo nos muros, destruiu o templo e morreu muita gente ali, viu? Houve até atos de canibalismo ali, por causa do cerco ali, da fome, tá? Morreu muita gente ali que desprezou a bondade, a longanimidade, a paciência do Senhor Deus. A oportunidade, o privilégio, só ocupou espaço inutilmente e tempo inutilmente. Aqui. Mas o homem que cuidava da vinha lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escabe ao redor e dela ponha estrume. Se vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Eu só vou lembrar as notas aqui à frente. Vai falar aqui, os incidentes relativos à matança dos galileus, promovida por Pilatos, e da queda da torre de Siloé, não estão registrados em nenhum lugar da Escritura, cujo sangue Pilatos havia misturado. Nada mais se sabe sobre este incidente. Entretanto, ao que parece, Pilatos havia executado pessoas no momento em que elas tentavam oferecer sacrifício lá no templo. Então, tudo de que foram os judeus, os galileus que foram lá em Jerusalém oferecer sacrifícios ali. Aí Pilatos foi lá e misturou o sangue dele, porque esses galileus aqui, tudo indica que eram rebeldes, tá? Eles estavam se rebelando contra o governo de Roma. Então os fariseus, ele era pacífico, não queria que se rebelasse, usasse a força bruta, a rebelião para o governo de Roma. Já o outro lá, que era a favor de Roma, ele já fala da torre de Siloé. Vamos mostrar para os irmãos aqui. Vocês pensam que os gregos eram mais pecadores
A pergunta retórica de Jesus reflete a visão popular de que tragédias e enfermidades físicas sobrevêm por causa de pecado pessoal. João 9, ou seja, que a pessoa está com câncer, que a pessoa está sofrendo, que ela pecou. Não, esquece isso. Tem pessoas que falam assim, fulano está lá no hospital, lá, sofrendo com dores fortíssimas, com uma doença incurável, com câncer. Não é por causa de pecado não, tá? Porque a pessoa, ela está pagando pelos pecados dela. Então a pessoa fala que a pessoa nasceu numa cadeira de roda, ela está pagando pelo pecado dela, que ela se acidentou num acidente de trânsito, ela está pagando pelo pecado dela. Um marido ruim, que até era violento com a esposa, de repente ele ficou... teve um derrame, ele está pagando por pecado. Não, não é não. Todos nós vai prestar conta no dia de hoje. Todos vão morrer um dia e vai prestar conta com Deus, tá? Então, em relação ao jovem aqui, o discípulo perguntou, quem pecou? Ele ou o pai deles, porque ele nascesse cego? Aí ele falou assim, nem ele, nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu para que se manifeste a glória do Senhor. Aqui, mas sua resposta não era, nega a conexão alguma, neste caso. Então, veja bem, a pergunta retórica de Jesus reflete a visão popular de que tragédias e enfermidades físicas sobrevêm por causa de pecado pessoal. Tá, João 9,2, já falei do rapaz que nasceu cego de nascença, mas a sua resposta nega conexão alguma neste caso. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, todos precisam se arrepender dos pecados. Não é só o pior explorador da terra, não é só o pior bandido, o assaltante de banco, o traficante, não, todos tem que se arrepender dos pecados e receber o Consolador, tá? Porque todos pecaram, destruídos, estão na glória de Deus, todos pecaram. É o pecado original da herança adâmica. O único que nasceu sem pecado foi só o Senhor Jesus, que vinha nessa terra, o Deus encarnado, que foi gerado sem pecado, e andou sem pecado, e ministrou sem pecado, e morreu sem pecado, tá? Então, foi o único que foi gerado sem pecado. De Adão para cá, todos os pecados estão a herança adâmica, está no DNA. Então, uma criança... é um pecador que nasce, viu? A criança que nasce, o recém-nascido, são pecadores que nascem. Não é anjinho não, é pecador que nasce. Aqui. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então não é o pior estuprador que se arrepende do pecado, não. Não é o pior político que tem que se arrepender, não. Não é porque o político desviou a verba da merenda, das criancinhas. Não é o pedófilo, não é só o pedófilo que se arrepende dos pecados dele, não, tá? E as pessoas descem além dos pedófilos, que é o estuprador de criança, que eles precisam arrepender. Mas eu não preciso arrepender, não. Eles falam, é os homossexuais que é errado? Não. Todos carecem da misericórdia, todos precisam se arrepender. Todos precisam. Então não tem ninguém, todos precisam. Quer sair. Ninguém é melhor que os outros, não. Todos precisam se arrepender. Embora normalmente tivesse compaixão daqueles que sofrem, Jesus aqui extrai uma lição mais ampla. Este acontecimento trágico é um aviso de que o juízo final está chegando para o mundo inteiro. A Torre de Siloé provavelmente fazia parte do muro de Jerusalém, próximo ao tanque de Siloé. Aqui o 6,9, esta parábola, o 6,9 é a parábola da figueira estéril, tá? Que não produzia fruto de arrependimento, nem fruto do espírito, só obras da carne. Prostituição, avareza, fornicação, bebedeira e rebeldia. Esta parábola, e egoísmo, ganância, avareza. Esta parábola simboliza a última oportunidade de Israel para se arrepender antes de experimentar o juízo de Deus. 3 anos significa que Israel havia tido tempo suficiente para se arrepender. Estou 3 anos aqui pegando, tem tempo suficiente para esse povo se arrepender das bebedeiras, das fornicações, dos adultérios, das bebedeiras, tomar cerveja, uísque, conhaque, vinho, cachaça, 51, caipirinha, caipora, todo tipo de bebida alcoólica, cigarro, fornicação, sexo de solteiro, adultério, também de sair com as pombagiras também, está na hora de se arrepender. 3 anos aqui já tem tempo suficiente, oportunidade suficiente, tá? Não tem mais tempo para vocês não. Vai ser cortado e lançado no lago de fogo show, queimar por todo terminal de lá. É isso que serve para pagar quem não produz fruto. Vamos lá. Algo que não produz fruto só serve para queimar jogado no fogo. Jogo disso aí. Vamos continuar o trabalho aqui. Estou falando alto, irmão, porque sabe o que está acontecendo na minha casa aqui? Já especifiquei o que acontece aqui na minha casa, né? O inimigo está furioso.
Inclusive eu mudei de situação do lugar onde eu estava pregando, quando eu estava lá, porque parece, é coincidência, né? Dos tempos para cá surgiu uma goteira na parte que eu pregava ali, que coincidência, né? É muita coincidência, né? E eu já avisei, já relatei esse problema aí. Deixa eu continuar aqui. Aqui 3 anos significa que Israel havia tido tempo suficiente para se arrepender. Senhor, deixa ainda este ano. Então Jesus falou, Senhor, deixa ainda a longanimidade do Senhor, a paciência. Mas a paciência vai acabar, é isso que as pessoas não estão levando a sério. O período de graça e oportunidade é estendido, porém somente por um tempo limitado. Então, o período de graça e oportunidade é estendido, porém somente por um tempo limitado. Escabe ao redor dela, implica afrouxar o solo para que a água fosse fluir com mais facilidade até as raízes. Se a figueira não responder ao Senhor, mandará cortá-la. Está aqui no 34, 35 aqui, que aí em Jerusalém, né? Vamos lá, 34, 35. Vou mostrar para os irmãos aqui, que vai mandar cortar. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, e é preguiça, que eles são enviados, que mandam os profetas para tomar conta da vida dele. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que mandou Noé tomar conta da vida dele, que pagou o bem com o mal. Pagou o bem com o mal, está aqui para abençoar e pagou o bem com o mal. Deus manda a chuva para eles, manda dar saúde para eles trabalhar, e ele paga o bem com o mal. Jerusalém, aqui, o 34, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, e apradeja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha junto do próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram mandar os profetas tomar conta da vida deles. Eis que a casa de vocês fica deserta, tá? Vai ficar deserta. Eu afirmo a você que não me verão mais, até que venham a dizer, bendito é o que veio em nome das mercês de nosso aqui, lá no trono branco lá. Todo joelho vai confessar, vai dobrar o joelho. Aqueles que receber Jesus vai entrar no céu, mas aqueles que não receber Jesus vai dobrar o joelho, vai confessar Jesus como Senhor, e depois logo em seguida Deus fala, lança ele, amarra ele, mão em pé e lança no lago que há de fogo e enxofre do eternidade, tá? Que todo joelho vai se dobrar. Se ele não quer dobrar aqui, receber Jesus como Senhor, arrepender os pecados dele, lá no trono branco lá, ele vai dobrar o joelho, porque todo joelho vai dobrar. Está lá em Filipenses que fala sobre isso, e também Romanos capítulo 14, todo joelho se dobrar e todo mundo confessará. Então, aqui ele não quer confessar, aqui dobra o joelho e confessa para receber a salvação. Lá não, vai dobrar o joelho, vai confessar e logo em seguida vai ser lançado no lago criado com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deixa eu ler aqui. O 34. Jerusalém, Jerusalém. Jesus lamentou o destino de Jerusalém, que tinha, nesta época, por volta de 25 mil a 30 mil moradores. Seu lamento, porém, também se aplica a todo Israel, uma vez que Jerusalém era o centro político e religioso da nação. Como a galinha junto ao seu próprio ninho debaixo das asas. Uma metáfora comum para o cuidado amoroso. Então, dá o cuidado amoroso e a pregação do evangelho, né? Vamos lá. Não me verão mais, até que venha a dizer, bendito. A bênção citada, porém, no Salmo 118, verso 6, ela era cantada para os peregrinos que vinham para o dia da festa. Esta não é uma alusão ao domingo de Ramos, pois, no relato de Mateus, a citação ocorre até o domingo de Ramos. Exclusivamente deve se referir a um acontecimento posterior. Alguns, então vamos passar por outra Bíblia aqui, irmão, rapidamente. Vamos lá. Lucas 13. Vai acabar passando. E outra coisa, eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Que as pessoas, elas pensam, né? Tem que ter fim de arrependimento. A pessoa que entra furicado. A pessoa que ir para o céu é um furicano. Bebendo, cheirando, usando droga, se prostituindo, sendo com pombagira. Lá no céu não entra desse jeito, lá no céu lá, Deus não vai permitir querer contaminar o reino dele, não. Lá não vai ter anarquia no reino do céu, não. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Nós prega, irmão, o ato amoroso do Senhor Deus, tá? Porque não quer que ninguém sofra, eternamente no fogo lá. Deixa eu mostrar Lucas aqui. Lucas 3:9.
Lucas 3,9 diz aqui. O 3 e o 9. Rapidamente aqui. Aqui, ó, João Batista. Olha como que João predizia aqui, ó. Ó, João dizia às multidões que seriam para serem batizados. Raça de víboras, najas, suas najas, suas cobra coral, sua surucucu do pescoço grosso, cobra coral, najas, aqui ó, cobra rei, urutu cruzeiro, eu disse isso aqui para sua jiboia, fica cascavelando, suas cascavel, suas jararacas, aqui ó, raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, temos o pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, tá? No produto de arrependimento, continua as bebedeiras, nas farras, nas fornicações, vai ser lançado no fogo, fogo do inferno. É isso mesmo que Deus faz para os impenitentes. Rapidamente aqui, vamos lá. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos se misturara com os seus sacrifícios. E Jesus respondendo disse: pensai que estes galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aquele 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Eu vos digo, não, antes não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, ele foi buscar fruto dela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos vim buscar fruto nessa figueira e não acho corda, porque ela ocupa inutilmente a terra. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa também este ano, até que o cabe em seu redor e a esteque. E se der fruto, bem, se não, então depois tu o cortarás. Deixa eu ler aqui, ó. Não se sabe por que Pilatos matou esses galileus. A menção dos seus sacrifícios especifica que suas mortes ocorreram na região do templo, provavelmente relacionadas a uma das grandes festas religiosas, em que todos os homens judeus deveriam fazer uma peregrinação a Jerusalém. Também não se sabe nada acerca das 18 pessoas que foram mortas com a queda da Torre de Siloé, na zona sudoeste de Jerusalém. As perguntas de Jesus sobre a pecaminosidade dos galileus e dos que foram mortos pela torre, aparentemente foram motivadas pela opinião geral de que essas pessoas só aconteciam. Veja bem, as perguntas de Jesus sobre a pecaminosidade dos galileus e dos que foram mortos pela torre, aparentemente foram motivadas pela opinião geral de que essas coisas só aconteciam como castigo por pecados específicos. Jesus contrariou essa opinião e ao mesmo tempo enfatizou que todos precisam se arrepender. Então Jesus contrariou essa opinião e controlou essa opinião e ao mesmo tempo enfatizou, destacou que todos precisam se arrepender. Então todos se arrepender, tá? Todos, sem exceção. Não é só o usurpador, não é o político que desvia o dinheiro dos impostos, não é isso não, é todos precisam, todos, sem exceção. Aqui, caso contrário, perecerão infinitamente e por toda a eternidade, tá? Se não se arrepender aqui, vai queimar. Eu não vou para o inferno. Vai sim, todos que arrepender, todos pecaram e carecem da misericórdia do seu Deus. Pedir perdão para o seu Deus, abandonar o pecado e receber Jesus e ser transformado pelo Espírito Santo. Caso contrário, a parte que ele cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui, figueira, costuma ser usada como símbolo da nação de Israel. Está aqui a referência, Mateus capítulo 4, do versículo 32
ao 33, Marcos capítulo 11, 12, 14, Marcos capítulo 11, do versículo 12, 14, aí Jesus está no caminho, foi procurar fruto na figueira, só tinha força, tinha aparência, chegou e amado sua figueira, juízo, vai vir juízo, viu? Jesus vai trazer juízo para os impenitentes, aqueles que não produzem fruto de arrependimento, fruto do Espírito, e só obras da carne. Aqueles que produzem obras da carne vão ser todos lançados no lago criado com fogo e enxofre, essa vez da morte. Está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21. Mas o que recebeu Jesus, se arrependeu dos pecados dele, recebeu o Consolador, tem o Espírito Santo, vai produzir fruto do Espírito, que é o amor. E do amor ele vai 8, tá? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantas coisas não há lei. Quem tem o Espírito Santo não vai ter condição. Mas quem tem da carne é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deixa eu ver aqui. Embora as figueiras novas demorem para começar a dar fruto, 3 anos, era tempo suficiente para a figueira amadurecer e dar seus frutos. O ano adicional que o trabalhador da vinha pediu era a última chance de a árvore dar fruto. Caso contrário, ela seria cortada. Essa parábola se refere à última chance de Israel antes do juízo. Se ele rejeitasse a mensagem de Jesus e seus milagres, o tempo de paciência teria terminado. A paciência do Senhor está terminando, viu? Deus está sendo longânimo, está sendo paciente, mas está terminando. Está ocupando espaço na mente, tempo valioso, que era outras pessoas para ouvir a palavra. Isso quer dizer que logo, logo, Deus vai estar me enviando para outro lugar, viu? O povo aí não valoriza aí, as pérolas, as coisas santas, e aí Deus vai tratar com juízo. Vamos lá. Naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corte-a, porque ela culpa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escape e a esteque. Se der fruto, ficará, senão depois mandará cortar. Pilatos pode ter ordenado a execução dos galileus por achar que estivessem se rebelando contra Roma. Talvez os que morreram na queda da Torre de Siloé estivessem trabalhando para os romanos na construção de um aqueduto naquele local. O fato é que os fariseus, contrários ao uso da força nas relações com Roma, teriam dito que os galileus mereceram morrer por terem se rebelado, enquanto os zelotes, um grupo de terroristas anti-romanos, teriam dito que os trabalhadores do aqueduto mereciam morrer por cooperarem com Roma. Jesus diz que nem os galileus, cujo sangue de Pilatos misturara com seus sacrifícios, nem os 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé eram culpados pela calamidade que os sobreveio. Em vez de culpar outros, todos devem preocupar-se consigo e com o dia em que enfrentarão o juízo final. Em vez de ficar culpar os outros, fulano está lá na cama lá e está pagando pelos pecados dele lá. Está sofrendo lá com dores fortes, que nem morfina, que está pagando pelos pecados. Fulano pegou uma cadeia perpétua, no Brasil não tem perpétua, no exterior, nos Estados Unidos. Mas fulano pegou vários anos de cadeia lá, está pagando pelos crimes dele. Não, todos têm que se preocupar com o seu próprio pecado. E detalhe, tem que pedir fruto de arrependimento. Todos precisam se arrepender. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui o 5. A morte ou a sobrevivência milagrosa de uma pessoa em um acidente trágico não
implica justiça. A morte ou a sobrevivência milagrosa de uma pessoa em um acidente trágico não implica justiça, pois todos morrerão um dia. Morrer faz parte da nossa condição de seres humanos, mas os cristãos não pensam mortos. Jesus promete que aqueles que crerem nele, não perecerão, mas terão a vida eterna. João 3,6. Porque Deus amou o mundo da maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós que cremos, nós não vamos perecer, nós vamos ter a vida eterna. Vai morrer nosso corpo físico, nossa alma vai para o paraíso e quando Jesus voltar, ele vai restaurar nossos corpos. Já o ímpio que morreu sem Jesus, que ouviu a palavra, ficou nas bebedeiras, nas salas, eles vão morrer. O corpo dele vai para a sepultura, mas a alma dele vai para o Hades, que é um lugar de tormento lá. O corpo dele vai ressuscitar no trono branco, corpo deformado, e vai ser lançado com corpo e alma no lago que arde com fogo. O chofre vai sofrer por toda a eternidade. Vai sofrer no corpo e na alma. Porque, por enquanto, estão sofrendo só na alma, no inferno, no lago, que é o Hades. Mas depois do milênio, trono branco, vai ser no corpo dele, vai ser corpos deformados, e vai ser lançado com corpo e alma no lago que arde com fogo e chofre sobre a morte. Mateus 10, o 28 fala que não tema aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Antes temer aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno, no lago de fogo, viu? E nós não, nós vai ser nosso corpo glorioso, e vai estar eternamente com o Senhor Jesus. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui. Aqui, ó. No Antigo Testamento, uma árvore frutífera frequentemente era usada como um símbolo de uma vida reta, que é o Salmo 1,38, tá? Uma árvore frutífera era o símbolo de uma vida reta, não uma vida de cachaça, de fornicação e bebedeira não, tá? É uma vida reta, retidão, de justiça. E é a justiça de Deus, tá? Ninguém tem justiça própria não. Camarada tá aí bebendo, fornicando e vai achar que vai sofrer prejuízo e vai entrar no céu? Vai nada, vai queimar no lago que arde com o chofre. É a Bíblia que diz. Então veja bem, está falando aqui, igual também, aquele que adora Maria, que adora santos, e mais tudo também vai queimar, os idólatras vai ser lançados também. Vamos lá. Aqui, no Antigo Testamento, uma árvore frutífera frequentemente era usada como um símbolo de uma vida reta. Salmo 1 e o versículo 3. Vamos lá. 1 e o versículo 3. Diz aqui. Vou o salmo completo aqui, tá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora eu vou falar da árvore aqui, ó. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, uma vida reta, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Não são assim os ímpios foram aqueles que não foram justificados, que não receberam justiça como Salvador, que não servem pelos pecados, são os incrédulos. Não são assim os ímpios, os incrédulos, mas são como uma moinha que o vento espalha. Esse tem uma ventania aí, né? Os ímpios não vai subsistir no dia do juízo não, tá? Vai ser lançado no lago que arde com o chofre. Vai ter juízo aí para os ímpios aí. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não vai entrar lá no reino dos justos, não. Os cães, feiticeiros, dócios, os fornicadores, prostitutos, bêbados, não vai entrar no reino dos justos. Vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E também Apocalipse, capítulo 22, o versículo 15. Também 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. E Efésios 5, 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Aqui. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não vai subsistir no juízo, não. Aqui, e tem um Jeremias 17, 7, 8. Vamos lá, Jeremias 17, 7, 8. Aqui está desprezando tempo valioso, oportunidade valiosa, e aí vai acabar a oportunidade. O rico está lá pedindo lá, chance lá. Acabou. Onde você estava, acabou para quem partiu sem Jesus. Acabou. Por toda a eternidade. Sem chance. Existe um abismo intransponível.
Quem está no inferno pode ir para o céu, quem está no céu não pode ir para o inferno. 17:7-8. Não prega o evangelho aí, viu? Tempo e fora de tempo. 17:7-8. Diz aqui: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está... Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então aqui é o justo, vida reta representa aqui. Então a árvore aqui não tinha fruto, deixou 3 anos, Jesus 3 anos aqui, deu 3 anos, não tem fruto ainda, de arrependimento. Então está acabando o tempo aí, a paciência do seu Deus. Então veja bem, no Antigo Testamento uma árvore frutífera frequentemente era usada como um símbolo de uma vida reta. Salmo 1:3, Jeremias 17:7-8, foi os versículos que eu li, as passagens que eu li. Jesus indicou o que aconteceria com outro tipo de árvore. Aqui tomou tempo e espaço valioso. Aqui tomou tempo e espaço valioso. Está tomando tempo e espaço valioso aí de outras pessoas que estão ouvindo? Está tomando tempo e espaço valioso. Então você está dando um favor para a gente não, viu? Vocês estão tomando tempo e espaço valiosos. Tomando tempo e espaço valiosos. Aqui, tomando tempo e espaço valiosos. E nada produziu para o paciente jardineiro. Nada produziu para o paciente jardineiro, que está sem longânimo. E não produziu nada para o paciente jardineiro. O paciente jardineiro é Jesus. Jesus está esperando aí o fruto do arrependimento. Cadê o fruto do arrependimento? Não tem fruto do arrependimento, não. Está nas bebedeiras, não tem arrependimento. Está na fornicação. Jesus quer fruto do arrependimento. Jesus está vindo procurar fruto do arrependimento aí, viu? Jesus está visitando suas vidas aí, procurando fruto do arrependimento. Toma cuidado, se não contar fornicação, bebedeira, cigarro, idolatria, adultério, a vida demasiada, fornicação, sexo torceiro. Se tiver nessa situação aí, só serve para ser lançado no lago que arde com enxofre, viu? Eu estou falando de arrependimento. Se tiver fruto de arrependimento, já sabe onde que vai. É, o jardineiro. Está sendo paciente, o paciente jardineiro. Aqui, Jesus indicou o que aconteceria com outro tipo de árvore, o que tomou tempo e espaço valiosos e nada produziu para o paciente jardineiro. Através dessa ilustração, Jesus advertiu seus ouvintes de que não toleraria para sempre a falta de produção. Então Jesus não vai tolerar para sempre não, tá? Ele está sendo um agora, paciente, mas vai acabar. Não vai para sempre, vai tolerar não, viu? A falta de fruto de arrependimento. Vai deixar que vai pedir conta. Está no tempo aí, a misericórdia do Senhor Deus, a misericórdia e a longanimidade, a longa paciência. Aqui, Jesus advertiu os seus ouvintes de que Deus não toleraria para sempre a falta de produtividade de uma pessoa. Aqui eu já li o 3:9, que ali pediu o fruto de arrependimento de João Batista. Vamos lá, rapidamente, João Batista. Deus quer fruto, irmão. Deus não quer uma excelente oratória, Deus não quer uma excelente eloquência, né? Uma pessoa que fala muito bem, que tem uma teologia, que tem bacharel em teologia, doutor em teologia. Deus quer fruto. Deus não quer pessoas que operam milagres e a pessoa é curada do câncer. Que Deus impõe as mãos e a pessoa é curada do câncer. Que a pessoa ora e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Que a pessoa ora e a pessoa é curada da paralisia. Que a pessoa ora e o cego volta a enxergar. Que a pessoa ora e a pessoa volta a ouvir. Não, Deus não quer isso não. Deus quer fruto de arrependimento. Domínio próprio, mansidão, fidelidade. Deus quer que fruto de arrependimento, que abandone a fornicação, o sexo entre solteiro, que abandone as bebedeiras, as orgias, as pandemias e a idolatria. Fruto de arrependimento, está na fornicação, sexo entre solteiro, está vindo amasiado, está no estado, vai queimar no lago. Deus quer fruto de arrependimento. A mulher lá falou, veja que este um homem santo de Deus, que é o Eliseu. Santo de Deus por quê? Fruto. E eu quero fruto, não é prodígio não. Jesus vai falar assim, já vai chegar nesse tempo lá, Mateus 7 fala, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz curas, em teu nome eu orei, eu falei em língua, apartava de mim, trabalhador na iniquidade. Deus está com fruto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, 9. Aqui. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O fogo aqui é o lago que arde com fogo e enxofre.
a saber, a segunda morte, tá? É isso mesmo. 3:9, deixa eu ver o 3:9 aqui. O arrependimento e a confissão de pecados implica mudança de vida. A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26. A fé sem obras é morta. Tem que ter fé e mostra que tem fé pelas obras, uma vida de arrependimento. Então aquele que se fornicava, não fornica mais. Sexo solteiro. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Tem que ter fruto de arrependimento. Tem que mostrar que se arrependeu. Então a fé sem obras é morta. Aqui. O arrependimento e a confissão de pecados implica mudança de vida. A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 26. As palavras mais severas de Jesus foram dirigidas aos respeitáveis líderes religiosos que careciam do desejo de uma verdadeira mudança. As palavras mais severas de Jesus foram dirigidas aos respeitáveis líderes religiosos que careciam do desejo de uma verdadeira mudança, queriam ser conhecidos como autoridades religiosas, mas não almejavam uma mudança no coração. Deste modo, a vida deles era improdutiva. A conversão está ligada à atitude. Caso contrário, não é real. Seguir Jesus significa mais do que dizer as palavras certas. Implica agir de acordo com o que ele diz. Tem que aplicar, tem que ter o testemunho, a vida, o fruto. É o resultado da sua vida. Você diz que é crente, mas é avarento, é ganancioso, não é crente não. Você diz que é crente, mas está cobiçando a mulher dos outros, não é crente não. Você diz que é crente, mas está em fornicação, sexo torceiro, não é crente não. É resultado que mostra que você é crente, não é dizer que é crente não. Vamos lá. É Jesus que está falando aqui. Há um registro de pregação de João Batista, que já li. Aqui, ó. Veja bem. Você tem desfrutado do tratamento especial de Deus, sem dar qualquer coisa em troca. Veja bem. Você tem, ó. Você está ouvindo a palavra de Deus aí. O evangelho, a pregação. Você está desfrutando do tempo do Senhor Deus aí, viu? Aqui. Você tem desfrutado do tratamento especial de Deus, sem dar qualquer coisa em troca? Então, você tem desfrutado do tempo especial de Deus sem dar qualquer coisa em troca? Deus está dando resultado, irmão. Você está ouvindo a palavra de Deus aí? Agora Deus quer resultado. Deus o quê? Mudança de vida. A palavra de Deus aí não é para botar vazia não, viu? Nós estamos pregando a palavra de Deus aqui, é para vir com resultado. Vidas transformadas. Você está ouvindo o evangelho? Então sua vida tem que se transformar, viu? Você quer fornicar, para de fornicar, sexo torceiro, vai casar no civil, vai oficiar o casamento, você que está na bebedeira, vai parar, tem que ter resultado. A palavra não tem que botar vazia não, pensa que não está aqui para passar o tempo não, nós está aqui buscando resultado, para trabalhar, para ter resultado. O Deus que me trouxe aqui, ele quer resultado, viu irmão? Ímpio, Deus quer resultado aí, viu ímpio? Aqui, veja bem, há um registro de pregação aqui. Você tem desfrutado do tratamento especial de Deus sem dar qualquer coisa em troca? Examina o resultado da pregação que está sendo requerido. Neste caso, responda ao cuidado, neste caso, responda ao cuidadoso e paciente jardineiro, produzindo os frutos que Deus lhes destinou a produzir, tá vendo? Responda para Jesus aí, viu? Deus está pedindo que você responda para ele com o fruto de arrependimento, viu? Ele está requerendo o fruto de arrependimento, viu? Olha o que Deus está falando aqui para você aqui, ó. Neste caso, responda ao cuidadoso e paciente, o longânimo, jardineiro, Jesus, produzindo os frutos que Deus lhe destinou a produzir. Então, Deus está pedindo aí o fruto aí, viu? Deus está pedindo o fruto aí. Tá? Ele lançou a semente, regou, lançou a semente, regou, adubou, cavou, para a água penetrar nas raízes, adubou, colocou estrume, agora está requerendo o resultado aí, o fruto aí, está pedindo o resultado. Qual que é o fruto? Uma vida transformada. Aquele que fornicar, para de fornicar, vai ao seu casamento. Aquele que bebia, para de beber. Senão é lago que arde com fogo e chofre, a saber a segunda morte. Então, está encerrado aí, irmão? Vou encerrar agora, agradecendo ao Senhor Deus por essa palavra, que outra vez passa também, NV, mas não vou estudar muito tempo não.
o horário, porque vai ficar muito longo o vídeo, tá? Vamos agradecer a Deus por essa palavra que nos deu, né? Uma palavra de amor, uma palavra de bondade e de trazer a consciência nossa aí, irmão. Porque não pode chegar de mão vazia só pro seu Deus, não. Deus vai tirar o quê? Resultado, tá? Da palavra. Lá não vai entrar ninguém de mão vazia, não. Lá não vai entrar ninguém fornicando, bebendo, fumando, coisa errada, não, viu? Vai entrar lá quem produz fruto de arrependimento, uma vida transformada pelo poder regenerador e transformador da palavra. Lá em Tito, lá, capítulo 3. Lá regenerador, uma vida santa, separada, pura, com fruto de arrependimento e fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vida transformada, uma vida transformada, um convertido, tá? Convertido de verdade, uma vida transformada com fruto de arrependimento. Aquele que bebia foi transformado, não bebe mais. Aquele que fornicava, enfim, conversão é a prova da sua salvação. Que Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor me deu, Pai amado Senhor, a necessidade, Pai Senhor, todos nós carecemos, Pai amado Senhor, do Teu amor, carecemos, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Pai amado Senhor, muito obrigado por ser longânimo para conosco, Pai amado Senhor, carecemos da Tua misericórdia, todos nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. Não é só o estuprador que precisa da Tua misericórdia, não é só o estuprador que precisa se converter, não é só o pedófilo que precisa se converter, não é só o político que rouba o dia dos impostos que precisa se converter, que não é só aquele político lá do Rio de Janeiro lá, que desviou milhões e milhões, colocou nas contas bancárias, desviou para ilhas Maurício, ilhas paradisíacas, não é só isso aí não, Pai amado Senhor. Não é só o Aldo Corrêa que precisa da misericórdia do Senhor, não. Que precisa se arrepender, não. São todos nós, porque todos pecaram. Então, todos nós se arrepender do nosso pecado. Muito obrigado por Senhor ter me alcançado, Senhor, para me trazer a tua presença. Continua me transformando, me lapidando, aperfeiçoando meu caráter, me limpando mais, por lavar, regenerador do Espírito Santo, me santificando cada vez mais. Tirando, Pai amado Senhor, os espinhos, tirando, Pai Senhor, as coisas ruins da minha vida, Pai Senhor, que ainda resta na minha vida ainda, Senhor, os maus hábitos do mundo, coisas que eu ainda trago na minha vida ainda, continuando me purificando, me limpando, me separando do mundo, para ser útil, me santificando, Pai, santificar e separar do mundo, para servir o Senhor, Pai, não é perfeição, mas separado, distinto do mundo, separado da fornicação, da pornografia, das bebedeiras, das coisas dos hábitos mundanos, Pai amado Senhor. E também, Senhor, dando testemunho, fruto de arrependimento e de justiça. Então, meu fruto do Espírito, Pai. Amor, paz, alegria, que o Senhor possa encontrar em mim. Bondade, longanimidade, Pai amado Senhor. Também, Senhor, benignidade, fidelidade nas coisas santas, mansidão, domínio próprio, temperança. E o fruto de arrependimento, que é a mostra da minha conversão, Pai amado Senhor. Pai amado, peço que essa palavra chegue aos meus irmãos, consola cada um deles, conforta. E, Pai, eu peço que o Senhor esteja me usando para transmitir a tua palavra, que é especial, é valioso, o nosso tempo é valioso e não pode ser desperdiçado. O Senhor vai pedir contas aí para o Senhor, vai pedir o resultado aí do trabalho, ninguém pode chegar em mão vazia, não. E aí as pessoas vão ser desculpadas se não chegar lá com mão vazia. Então, eu agradeço o Senhor por essa palavra que o Senhor me deu. Me dá temor do Senhor, que andar no temor, que é o princípio da sabedoria, para amar do Senhor, e o temor é se apartar do mal, para amar do Senhor, ser prudente. Também eu te peço que o Senhor venha fazer com que eu agrade ao Senhor, que a minha vida seja uma oferta agradável ao Senhor, que eu venha apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o culto racional, Pai amado, e que eu não venha me conformar com esse mundo, Pai amado, Senhor. Pai amado, esteja comigo, Pai amado, levando assim o conselho do Espírito e não o conselho da carne, Pai, que minha vida vai ser plantada na Tua palavra, assim, o conselho do Espírito, não o conselho da carne. Fica comigo, é o que te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe meus irmãos, pela glória do Teu nome que te peço. Amém. Amém, irmão? Até sinal da live, pela glória do Senhor.